Rapaz, abençoados, vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o relatório gerencial do AFHI. Vamos dar uma olhada no seu relatório, dar uma conferida nos seus indicadores na Word. E no final, vou trazer a minha participação / investimento que eu tenho no AFHI. E trarei também a minha conclusão. Então vamos para o vídeo. AFHI 11, relatório referente a outubro. Aqui ele traz principais highlights do fundo, traz objetivo, rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente em certificados recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Ele foi fundado em abril de 2021, tem a cota patrimonial de R$ 94,23, tem a taxa de administração de 1% ao ano, e aqui a cota a mercado estava R$ 95,90. Hoje, no dia que eu estou gravando, aqui na Word, ele fechou a R$ 94,44, com dividendo dos 12 meses de 12,69%, então ele está pagando mais de 1% ao mês. Seu PVP de 1, então para um fundo de papel, ele está, na minha visão, no meu método de alocação, no máximo. Se passar de seu VP, eu não coloco na carteira. É uma liquidez diária de R$ 589 mil. Sua rentabilidade em todos a amostragem está positiva, e segundo a Word ele tem cerca de 94% em CRI e 5,3% em caixa. Antes de nós voltarmos para o relatório, eu te peço que se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, seja bem-vindo, deixa o like, deixa o comentário sobre o AFHI, uma recomendação de conteúdo, não esqueça de ativar as notificações e compartilhar para um amigo, um parente que possa gostar dessas informações. Agora sim, vamos voltar para o relatório. Tem cerca de 37 mil cotistas, não tem taxa de performance, ponto positivo. Tem um patrimônio líquido de 429 milhões. Aqui ele traz seu relacionamento com investidores. Se você escanear o QR Code aqui, você vai sair lá no site deles. Aqui ele tem o canal no YouTube também, canal oficial da AF Invest. Se você quiser dar uma olhada lá para ver os conteúdos diretamente com a visão do gestor, é recomendado. Aqui os resultados no mês, ele teve um resultado gerado no mês de 85 centavos e ele distribuiu R$ 1,01. Teve que utilizar reserva. No total ele tem cerca de 55 centavos por cota de reserva, sendo 34 centavos de resultado acumulado, que é o resultado que ele pode distribuir, e 21 centavos do resultado acumulado de infração não distribuível. Para ele conseguir distribuir esses 21 centavos por cota, ele teria que vender os seus CRIs. Aí, pela marcação do mercado, ele teria lucro e poderia distribuir esse resultado da infração acumulado que não pode ser distribuído. Aqui é a relação de resultados do mês e resultado distribuído. Como podemos ver, em setembro ele teve um resultado de R$ 1,10 e distribuiu R$ 1,01. Já esse mês ele teve um resultado de 85 centavos e distribuiu R$ 1,01. Então ele teve um resultado bem menor do que o distribuível, tendo que usar a sua reserva acumulada, que saiu de 50 centavos em setembro para 34 centavos em outubro, ou seja, ele usou 16 centavos de reserva. Aqui é a palavra do gestor, ele traz seu resultado, que em outubro de 2025, nós acabamos de ver lá em cima. A sua cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de 12 centavos, saindo de R$ 94,11 para R$ 94,23. Aquele destaque de todas as operações estão adimplentes. Aqui ele traz o rendimento de R$ 1,01 por cota, que representa um yield mensal de 1,0105% e um anual de 13,4%, considerando a cota de fechamento na data 14/11. Aqui as movimentações, ele teve bastante movimentação. A primeira delas foi o CRI Almeida Júnior, Blumenau Norte. O fundo comprou no mercado secundário um volume total de 1,8 milhão, com a taxa CDI mais 1,25% ao ano. O segundo foi o CRI Mufato. Ele fez duas compras, uma no dia 30/10, a outra no dia 19/11. Também foi no mercado secundário, todas as compras dele foram no mercado secundário, tá? Um volume total de 3,1 milhões, a taxa de CDI mais 2,5% ao ano. E esse CRI já estava no fundo, então ele aumentou a exposição nesse CRI. O outro é o CRI Creditas 2. Ele comprou um volume de 2,3 milhões com a taxa de IPCA mais 10% ao ano. Outro CRI
GPA comprou cerca de 160 mil, a taxa de IPCA mais 12, era outra operação que já tinha na carteira, então ele aumentou posição nesse CRI GPA e a taxa saiu de IPCA mais 5 para IPCA mais 8% ao ano. O CRI Açaí comprou cerca de 275 mil reais também, com a taxa de IPCA mais 9, foi outro aumento de posição, já que já tinha na carteira, saiu de IPCA mais 7 para IPCA mais 7,48%. O CRI Bem Brasil, ele comprou cerca de 55 mil reais, com a taxa de IPCA mais 9,35, outro CRI que ele já tinha na carteira, e a sua taxa saiu de IPCA mais 5,4 para IPCA mais 9. CRI Açaí HGRU, então ele está comprando um CRI de outro fundo imobiliário, com volume de 4,1 milhões, com a taxa de CDI mais 1,84%, foi outro aumento de posição que já tinha na carteira. Aqui ele não traz quantos que foi a diferença da taxa. CRI RNI comprou cerca de 5 milhões, com a taxa de CDI mais 1,99% ao ano, outro aumento de posição de CRI. Aqui traz suas projeções. Eles falam que nos últimos relatórios gerenciais, o fundo visava aumentar a exposição em ativos indexados ao CDI, mas com duration reduzida. Foi isso que ele fez. Tanto aumentou sua posição em CDI quanto em IPCA. A segunda estratégia do fundo era a alocação em ativo indexado ao IPCA, com taxas de aquisição superiores à taxa média da carteira, sem incremento de nível de risco. Ou seja, ele conseguiu fazer essas duas coisas. Ele traz mais que em termos de resultados concretizados no mês de outubro, a receita do fundo foi negativamente impactada pela deflação registrada em agosto, que foi uma deflação de 0,11%. E ele teve que usar os resultados acumulados, como nós falamos lá em cima. Quem traz sua sétima emissão de cotas, né? Saiu no valor de R$ 94,11 por cota. Lembrando que a despesa das emissões por cota fica em caráter do fundo, então é o fundo que assume. Então esse era o preço mesmo que você ia pagar se tivesse adquirido. Ele teve um volume total de emissão de 80 milhões de reais. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está na fase de início do período de exercício do direito de subscrição de sobras e de montante adicional na B3 do escriturador. E esse daqui vai até dia 8/12. Aqui ele traz um retorno de investimento. Apresentamos abaixo o retorno total TIR anualizado obtido pelo fundo com a amortização extraordinária total do CRI Pernambuco Construtora. Ou seja, ele recebeu tudo o dinheiro que ele tinha emprestado para o CRI Pernambuco. Foi amortizado extraordinariamente, então ele recebeu antes do prazo. Teve uma TIR anualizada de 18%. Ele teve um valor investido de 24 milhões. E um retorno de 4,7 milhões. Num prazo de 26 meses, então um pouco mais de 2 anos, com a duration de 1,77 e a taxa média de aquisição de CDI mais 5,75%. Então foi uma taxa de um retorno mais de 20% de juros aqui. Aqui a famosa DRE. Em outubro ele teve uma receita de 4,2 milhões, a despesa de 382 mil, dando resultado de 3,8 milhões, cerca de 84,8 centavos por cota. Ele distribuiu R$1,01, teve que usar resultado acumulado, como nós já vimos lá em cima. Aqui traz o histórico de cotistas, teve uma leve queda de 0,61%, e a cota patrimonial teve uma leve alta de 0,13%. Aqui a composição da carteira. Como podemos ver, nenhum CRI passa de 4% de exposição. É relativamente tranquilo. Só tem que levar em consideração CRIs repetidos. Então, CRIs diferentes para o mesmo devedor. Um exemplo aqui, CRI Mateus 1 e 2 aqui. Então, tem que ficar esperto com isso. Tirando isso, tranquilo, bem pulverizado, bem diversificado. Aqui ele não traz o número total de CRIs. Ele tem cerca de 3,42% em caixa. E o restante tudo em CRI. Seu principal devedor é o Grupo Mateus, como eu mostrei ali. Cerca de 6,32% do seu PL está no Grupo Mateus. Provavelmente vai diminuir, acredito eu, devido à emissão de cotas que está em curso.
O seu segundo principal devedor é a Direcional com 5,27%. E logo em seguida o Açaí com 4,81%. Aqui a alocação do fundo. Tem cerca de 65% dos seus CRIs alocado a IPCA, com uma taxa de IPCA mais 8. Tem cerca de 1,7% do seu CRI pré-fixado, com a taxa de 16,64%. E 29% em CRI indexado a CDI, com a taxa de CDI mais 2,89%. Aqui é a movimentação do mês. Como podemos ver aqui, todas suas compras da CDI foi com taxa abaixo da sua taxa média, que é 2,89. O mais perto chegou foi de 2,5. Já os IPCA, todos do IPCA, foi com a taxa maior do que sua taxa média no IPCA. Aqui as operações adquiridas, as duas operações que ele não tinha, que ele comprou novas, que foi o Almeida Júnior, Blumenau Norte. As duas é high grade, então deixando o fundo um pouco mais seguro. E a segunda é o CRI Creditas 2. Aqui é a alocação do fundo por indexador, cerca de 68,21% é IPCA, 30,03% CDI e 1,76% pré-fixado. Cerca de 96,5% do seu valor patrimonial está em CRI e 3,42% em caixa. Seu risco, cerca de 44,4% está em risco contratual, 30% corporativo e 25,5% em pulverizado. Seus riscos estão cerca de 68% em high grade e 31% em high yield. Então, tem que ficar esperto aqui, que se inverter isso daqui, ele fica um pouco mais arriscado. Na minha visão, ele é um middle risk, voltado mais para o high grade, mas temos que ficar sempre de olho nisso daqui, nessa exposição. Se ele comprar muito CRI high yield, ele vai ficar cada vez mais arriscado. Acredito eu, pelo histórico da gestora, eles não irão fazer isso, mas temos que ficar sempre de olho. A alocação do fundo por segmentos, três principal é varejo essencial com 21%, incorporação com 20% e shopping center com 12%. Sua securitizadora, suas três principais é a Ópia com 41%, Virgo com 20% e a Tru com 11%. Por série, ele tem cerca de quase 80% em série única, 17% em série sênior. E aqui são suas operações detalhadamente. Eu vou pular essa parte aqui para o vídeo não ficar muito grande. Se você quiser olhar um por um aqui, eu aconselho você a entrar no relatório gerencial e ver com mais calma, ver direitinho. Aqui ele traz algumas informações do CRI. Se ele é high grade, high yield, como nós vamos ver aqui, ó, o Almeida Júnior é high grade. Tem o número da série aqui da emissão. Ele fala que o fundo adquiriu a operação com taxa média CDI mais 1,25% ao ano. Seu risco corporativo e as garantias das operações e o tipo de série, que é série única. Bom, esse foi o relatório, a análise. Vamos olhar rapidamente quanto que eu tenho de disposição nele. Como podemos ver aqui na carteira de fundos imobiliários, tem cerca de 16 fundos, mas vai cair para 14 se for aprovado a GE do HGLG e quando for incorporado o GGRC. A FHI na minha carteira tem cerca de 13 cotas a um preço médio de R$ 91,20. No momento que estou gravando esse vídeo, a cotação está R$ 94,74, segundo o Investidor 10. Está com uma variação positiva de quase 4% na minha carteira e a rentabilidade de quase 15%. Se pegar o dividendo yield da cota, dá cerca de 12,65% e o meu yield on cost cerca de 13,14%. Então esse foi mais um acompanhamento do fundo AFHI11. Minhas considerações finais. Ótimo fundo de papel, CRI, indexado majoritariamente a IPCA. Tem 30% de CDI, que ajuda ele a manter um pouco os seus rendimentos devido a CDI estar muito alto. Ponto de atenção são as suas aquisições, né? Se ele adquirir mais CRIs high yield, pode ficar mais arriscado. Mas como eu falei mais cedo, na minha visão, pelo histórico da gestora, não deve acontecer isso. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas, tem apenas caráter informativos para auxiliá-los nos seus estudos. Na minha visão, é um dos top 3 fundos imobiliários de papel da bolsa, na minha visão, por isso que está na minha carteira. Se você chegou até aqui no vídeo, te agradeço.
Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like, deixa um comentário. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama. E eu também. E até a próxima.